está fazendo. Vamos palhaços. Quem está fazendo, levanta a mão, por favor. Oh, glória a Deus. Essa semana tive uma experiência marcante com este livro. Especificamente na segunda-feira, eu cometi um erro no seu trabalho, uma colega. E, bom, Deus foi falando. Na quarta-feira, havia uma meditação dizendo sobre a importância de perdoar e pedir perdão. Porque eu endureci meu coração. Mas na quarta-feira à noite, que era o momento da reflexão, junto com o grupo de oração, o Dinho estava ministrando e ele falou assim: ó, gente, isso aqui não é palavra do autor não, viu? Palavra de Deus. Então, na quinta-feira, pontualmente às 11h15, que era o horário que não tinha ninguém na sala, só eu ensaiei a minha frase, o meu texto, até a pessoa e diz: olha, você me perdoe, porque eu errei com você me perdoa, e aí nos acertamos. E funciona, gente. Funciona. Nós precisamos abrir o nosso coração, porque a proposta não é uma reforma da igreja. Ou melhor, a proposta é que a reforma da igreja, do povo de Deus, comece a partir de mim, a partir de você. Você quer ver mudança na vida da igreja? Você quer ver avivamento na vida da igreja? Então faça um círculo bem pequeno em torno de você mesmo e comece a partir daí, deste círculo. A mudança vai acontecer a partir da sua vida. Por favor, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, será o nosso ponto de partida. Os esboços para as células estão nas mãos do pessoal da recepção ali. Eu entreguei na mão do Dinho, pode procurá-lo. Tem 20 cópias apenas, mas eu gostaria que você procurasse. Alguns dias atrás eu tive o desprazer de ver alguns sendo jogados no lixo, quando poderia ser usado nas células. E também estará disponível no nosso site cbpapo.com.br. Você pode procurar ali. Eu também mandei um e-mail no Cola. O esboço todo da mensagem estará à disposição de vocês. E aí, você achou? Então, uma coisa assim, vamos ficar de pé para ler, assim você estica as pernas, você já faz um tempinho que você está sentado aí. E está lá dormindo, não dorme mais. Quem achou, diga: achei. Eu vou ler aqui, minha tradução aqui vai ser na linguagem de hoje. E diz assim: em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. Uma tradução anterior, somente essa segunda parte, diz assim: pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Pai querido, te agradecemos pela tua palavra que é viva, que fala ao nosso coração, e rogamos que agora o Senhor encha-nos com teu Espírito, e nesta hora, Senhor, a tua palavra alcance os objetivos que o Senhor tem para cada um de nós. Ajuda-nos, Pai, a entendê-la, a expressá-la, ajuda-nos principalmente a praticá-la. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Por favor, quem você traz? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como assim:
partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Cristo. O Senhor Jesus coloca a vida cristã num nível muito bem elevado. Muito obrigado, Chico. O Senhor Jesus coloca a vida cristã num modo bem elevado. Eu tenho para mim que Mateus capítulo 5, versículo 20, é a base do Sermão do Monte, a base da proposta do Sermão do Monte, que diz assim: eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Na verdade, nós somos convidados a viver o próprio caráter de Cristo. Ele é o nosso modelo de vida. Mas os fariseus e os mestres da lei, eles viviam a lei ao pé da letra. Não existia gente melhor cuidadora da lei do que os fariseus e os mestres da lei. No entanto, os seus corações estavam longe do amor de Deus. Eles estavam distantes de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar o seu próximo como a si mesmo. Na verdade, os seus interesses eram egoístas, e eles então viviam longe de agradar a Deus. Então, ao estudar o Sermão do Monte, ao ler o Sermão do Monte, quem não tem o livro, o Sermão do Monte está nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Você pode ler ali e fazer a sua meditação ali. E ao estudar o Sermão do Monte, é possível concluir, melhor, nós concluímos que não é possível aplicá-lo, viver sem o poder sobrenatural que vem do Senhor. O texto que nós lemos diz que a nossa suficiência vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade só pode vir do Senhor Jesus em nossas vidas. Deus nos chama, Deus nos ensina, Ele nos quebranta, Ele nos capacita. Ele é a nossa fonte para vivermos uma vida sobrenatural. Ele nos chama para viver uma vida sobrenatural. É sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos esta noite. Vejamos então o que a Bíblia nos fala sobre essa questão de sermos capacitados para viver uma vida sobrenatural. Uma vida que está além da nossa capacitação. Nós, humanos, não conseguiremos viver a proposta que Deus tem para nós, se não dependermos de Deus. Então, o que a Bíblia fala diz sobre essa capacitação sobrenatural que vem de Deus? Em primeiro lugar, na vida cristã, que é sobrenatural, nós recebemos a mente de Cristo. Na vida cristã, que é sobrenatural, nós recebemos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isto é, a Bíblia afirma que você e eu, cristãos, temos a mente de Cristo. Isso se dá quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. Então nós morremos e com Ele ressuscitamos. E a morte e a ressurreição com Cristo geram em nós, geram no cristão, um processo de santificação. E à medida que nós deixamos que a mente de Cristo ganhe vida em nossas vidas, a nossa mentalidade carnal, mundana, vai morrendo para dar espaço à mente de Cristo. Parece muito filosófico, mas é muito prático. Isso vai produzindo na nossa vida mudanças. É a morte que traz vida. Cristo diz:
Em João 12, 24, ele diz assim: em verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produzirá muitos frutos. É assim que a Bíblia nos convida a viver a vida cristã, morrendo, matando o velho homem e renascendo com o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, esta é a grande mensagem do batismo, sabia? Esta é a mensagem. No próximo dia 29, às 17 horas, neste mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, nós aqui teremos o nosso batismo, celebraremos o batismo. E neste ato, quando os irmãos estiverem passando pelo batismo, eles estarão comunicando alguma coisa. Na verdade, como nós fazemos isso, quem se batizou também fez isso, estaremos fazendo o que está em Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 14. Ali, nós podemos observar o que diz a palavra de Deus: nós não permaneceremos no pecado, mesmo sabendo que a graça de Cristo ela é sobrenatural, superabundante. Quando eu passo pelo batismo, eu faço essa proposta diante de Deus: eu quero viver na prática, não quero mais viver na prática do pecado, porque viver na prática do pecado é incoerente. Por isso, eu, passando pelo batismo, estou obedecendo a ordem de Jesus, comunicando com o ato do batismo que eu me uni com Cristo, que eu morri para o pecado, e com Cristo também eu ressuscitarei e andarei em novidade de vida. Nós não queremos mais ser escravos do pecado, mas nós queremos estar debaixo da graça de Cristo. Na verdade, é isso que qualquer pessoa que se batiza está dizendo. O cristão tem a mente de Cristo e não deve viver segundo o seu enganoso coração. A mente de Cristo é o resultado da ação do Espírito Santo que age no crente e o capacita a colocar os pensamentos e os conselhos e os planos de Deus em prática. Eu, uma vez, tentei, eu sou muito ruim com crianças, terrível. Tentei fazer um exemplo, uma aula, a minha se arriscou, falou assim: vai lá e dá aula para as crianças, está frio. E eu resolvi trazer a ilustração para cá. Deixa eu mostrar para vocês. O que é isso aqui? Oi? Café? O que é isso aqui? Não, gente, isso aqui sou eu, sou você. De novo, o que é isso aqui? Então, a nossa vida, ela, sem Deus, é uma vida cheia de pecado. Mas, quando Jesus entra na nossa vida, e Ele vai enchendo a nossa vida com a Sua palavra, as coisas vão mudando na nossa vida. E então, melhorou? Não é o que vocês estão pensando. Melhorou? Sabe por quê? Porque à medida que a palavra de Deus vai entrando na nossa vida, Ele vai mudando a nossa vida, Ele vai colocando a mente de Cristo em nós. E este processo é um processo que acontece dia a dia, até que então nós podemos ter uma mente melhor, pura, lavada pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus nos diz lá, Jesus dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus ainda disse lá em João 15:3, ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado a vocês. Então a palavra de Deus, quando ela vai entrando na nossa vida, ela vai produzindo mudança, ela vai produzindo transformação no nosso coração.
E assim a nossa mente vai sendo mudada, vai sendo transformada pela mente de Jesus em nossas vidas, até o ponto em que eu posso tomar decisões que certamente serão aprovadas pelo Senhor, porque Ele está enchendo a minha mente com a sua palavra, com os seus princípios, e não é possível mais eu viver assim, ou assim, mas então eu estou dando espaço para que a mente de Cristo faça parte ou entre na minha vida. Isso é deixar que a mente de Cristo tome conta do nosso coração. A nossa oração, quando eu digo a nossa oração, é nossa, da liderança, do povo dessa igreja, a nossa oração é que todos sejam santificados pela palavra de Deus em suas vidas e tenham a mente viva de Cristo em suas vidas. Então, primeira marca sobrenatural da nossa vida cristã é a mente de Cristo. Segundo lugar, na vida sobrenatural, Deus coloca em nós um novo coração. Na vida sobrenatural, Deus coloca em nós um novo coração. Diz a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 36, 26 e 27, diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito dentro de vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e darei um coração de carne, porei o meu espírito em vocês, e os lavarei, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. A palavra de Deus, então, entra na nossa vida. A Bíblia afirma que Deus tira de nós um coração duro e dá um novo coração. E este novo coração se refere ao Espírito Santo de Deus agindo em nós, em cada um dos seus discípulos. Jesus disse assim: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês um conselheiro, para estar com vocês para sempre, que é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. João capítulo 14, versículos 16 a 18. Na verdade, o texto apresenta a promessa do conselheiro, do Espírito Santo, para estar sempre conosco em nossa vida. O Espírito Santo habita no coração daquele que tem Jesus, do crente, do cristão. O Espírito Santo age desde o começo da sua história. O Zé Nilton uma vez estava falando com o Reinaldo, que o Reinaldo falou para mim, e ele estava contando a história. O Reinaldo disse assim: olha, Deus estava agindo na sua vida muito antes que você imaginasse. E assim, o Espírito Santo vai agindo na nossa vida, e Ele vai nos colocando dentro da vontade soberana de Deus. Eu não sei explicar isso, porque o Espírito Santo, Ele também respeita o nosso poder de decisão, mas ao mesmo tempo, o Senhor Deus, na sua soberania, Ele nos conduz para cairmos ou entrarmos na sua vontade e estarmos no centro do seu querer. Eu não sei explicar, mas o Espírito Santo age, Ele nos convence do nosso pecado. Ele também nos concede poder para sermos testemunhas aonde nós estivermos. Atos 8. Ele também produz em nós o caráter de Cristo, quando Ele vai colocando em nós o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, domínio próprio e tantas coisas. Ele concede os dons espirituais para servirmos a Cristo. O Espírito Santo age na nossa vida. E Deus nos deu um novo coração. E as pessoas que estão em Jesus, elas têm esse Espírito conduzindo a sua vida. Agora, embora seja muito triste, eu tenho que falar sobre isso.
É triste, mas é importante, porque muitos de nós, depois de receber este novo coração, que é a sensibilidade ao Espírito Santo, muitos de nós estragamos tudo, quando por pura resistência nós endurecemos o nosso coração. Eu já vi muitos corações se endurecerem. Eu também já perdi pessoas queridas. E eu posso lhes afirmar que um velório de uma pessoa querida é tão triste, ou até menos triste, que um coração que se fecha para Deus. É muito mais triste ver um coração duro do que ver um ente querido partindo. A palavra de Deus diz que quando o nosso coração está duro, é como se estivéssemos nós teimando contra um pontiagudo aguilhão que está nas mãos de Deus. O aguilhão é um ferro pontudo que é utilizado para colocar o gado na linha, no caminho certo. E muitas vezes nós, na nossa dureza de coração, agimos contra um ferro pontiagudo. Irmãos queridos, Deus nos deu um coração de carne. Deus nos concedeu o Espírito Santo, que nos capacita a agir segundo a sua vontade. Por isso a palavra de Deus diz: não endureça o coração. O que é um coração duro? De uma forma bem prática, um coração duro nem sempre está por trás de uma pessoa sisuda, durona, teimosa. Também ali tem um coração duro, mas um coração duro muitas vezes está atrás de lágrimas, de alguém ou de pessoas que choram os seus pecados, que reconhecem que estão errados, mas não dão o braço a torcer, ou ainda mesmo assim afirmam: olha, eu não consigo, mas na verdade estão escolhendo o pecado, estão escolhendo um coração endurecido. Um coração duro está por trás de escolhas que são feitas para agredir, para machucar os que fazem parte das nossas vidas. Muitas vezes isso acontece dentro do casamento, o marido fazendo alguma coisa que perturba a esposa, ou a esposa fazendo algo que perturba o marido, ou os filhos trazendo, tomando decisões, porque sabe que tomando aquela decisão irá afetar, irá acertar, irá entristecer o coração dos pais ou o coração daquela pessoa com a qual ela tem recebido a sua vida. Isso é dureza de coração. E é na prática. Isso não acontece só na Europa, acontece aqui em São Vicente e em Cuba City, na minha tão querida Cuba. O coração duro muitas vezes se manifesta com facilidade. Sabia disso? É aquele que diz: eu vou, mas não vai. Eu faço sim, mas não faz. Eu vou mudar, eu vou fazer as coisas diferentes, mas não pratica, não há mudança. Ou muitas vezes é aquela pessoa que deixa as coisas passar, as coisas passando por ela sem que ela tome uma decisão, e ela sabe a decisão a ser tomada. Isso é dureza de coração. Um coração duro não se deixa penetrar pelo sal da palavra na sua vida. E aí nós poderíamos alistar tantas coisas, mas a pergunta é essa: você tem um coração duro? Resta então uma palavra. Hebreus 3,15 diz assim: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração.
arrependa-se, renda-se ao Senhor, e Ele te devolverá o coração sensível à sua voz. Não endureça seu coração, porque Deus nos deu um novo coração de carne, um coração sensível à voz dos filhos. Essa é a segunda marca de alguém, a segunda parte, algo a mais, na vida sobrenatural que Deus nos dá. Em terceiro lugar, na vida cristã sobrenatural, nós temos uma nova posição. E essa posição é: estamos em Cristo. Tomamos agora, saímos, fomos retirados do poder do pecado e agora estamos em Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios 5,17 nós lemos: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. O Novo Testamento está repleto de afirmações sobre a nossa nova posição. E a nossa nova posição é essa: em Cristo. Está em Cristo. Efésios 2, de 4 a 6 diz assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Notem que Deus nos incluiu completamente nos seus planos. Ele nos vivificou, Ele nos deu vida com Cristo, Ele nos ressuscitou com Cristo, Ele nos colocou assentados ao seu lado. E com Ele então podemos participar do reino do Senhor. A Bíblia diz, no Salmo 71, versículo 3: tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Quando nós saímos do lamaçal do pecado, Ele nos tira e nos transporta para uma rocha firme. E esta rocha é Jesus. Essa rocha é em quem nós podemos confiar. Você pode contar com o Senhor, porque Deus te colocou ali. Nele nós estamos em Cristo. Esse é o diferencial. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, olha, nós não merecemos, mas Ele nos concede este privilégio de sermos transportados do reino das trevas para a sua luz. Isso é bênção. Isso faz parte da vida sobrenatural, uma nova posição, e a nossa posição é em Cristo Jesus. Em quarto e último lugar, na vida cristã sobrenatural, Cristo está em nós. Bom, a anterior dizia que nós estamos em Cristo, e nesta diz que Cristo está em nós. Então, além de estarmos em Cristo, a sua presença poderosa também está em nós. Paulo afirma, lá em Gálatas 2,20: fui crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Uma outra ocasião, Paulo disse assim: dia após dia eu morro. 1 Coríntios 15:31. Ou seja, ele dá lugar para o Senhor, para que ele viva nele. João Batista disse assim: convém que ele cresça e eu diminua. A Bíblia afirma que a presença de Cristo está na vida da igreja, está na vida do seu povo, e Ele também nos impulsiona a cumprir, a fazer a sua vontade, a andar nos seus caminhos. Cristo faz de nós instrumentos para a transformação do mundo. Quando Cristo habita em nós,
e Ele nos capacita a fazer muitas coisas. Você já ouviu aquela frase: posso todas as coisas naquele que me fortalece? Né? Tem muita gente usando isso, principalmente na sexta ou no sábado, né? Quando vai participar do sorteio daquelas cenas lá. Posso todas as coisas. Isso não é pensamento positivo, não. Paulo não está falando nesse sentido. Ou então, o cara está numa situação lá terrível, então, enfim, ele usa como aquele pensamento positivo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não. Paulo, quando disse isso, ele disse preso, ele estava preso. E ele dizia assim: olha, eu sei passar por dificuldades, mas também sei passar por momentos bons. Eu sei passar por fartura de alimento e também por faltura de alimento. Eu sei passar, seja na necessidade, ou seja na abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Cristo habita em nós. Nós podemos passar por dificuldades. Quando perdemos alguém, ou quando perdemos o nosso emprego, ou quando a nossa saúde não está boa, podemos passar por essas situações, porque o Senhor nos fortalece, mesmo que Ele não nos cure, mesmo que Ele até nos leve. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que Jesus quis dizer. E Ele habita em você. Estar em Cristo é um privilégio para o cristão, mas quando Cristo está em nós, é o poder de Deus em nós para cumprir os princípios da palavra e para servir o Deus ao qual nós amamos. Eu quero concluir dizendo que Deus é quem nos capacita para obedecer a sua palavra. Quando Ele nos capacita, nós podemos então imitar a Cristo em todo o procedimento. Ele nos dá a mente de Cristo. Ele também nos dá o coração de Cristo. Quando eu estava estudando, ou várias vezes já estudei, o Sermão do Monte, por muitas vezes eu afirmei, está lembrado, Claudemir? Muitas vezes eu afirmei que o Sermão do Monte é um sermão prático. E parava por aí. Mas com o passar do tempo, aprendi que o Sermão do Monte ele é prático e sobrenatural. Prático por quê? Porque ele precisa ser vivido no dia a dia, nas coisas mais simples da vida. Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, 31, ele escreveu assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, na vida prática, nós precisamos viver para a glória de Deus. Paulo escreveu este verso, mas há um tempo atrás, um grupo já desconhecido no nosso meio, chamado Milagre, cantou uma música assim: jogar futebol, ver televisão, andar de automóvel, ganhar o meu pão, tudo seja feito para a glória de Deus. Então eu preciso glorificar a Deus nas mínimas coisas, na minha atitude com a minha família, na minha atitude no meu trabalho, na minha atitude na minha escola, na minha atitude quando eu estiver sozinho, longe de todo mundo. Eu preciso estar preocupado em glorificar a Deus com a minha ação, com a minha atitude. Isso é prático. O Sermão do Monte é para você viver amanhã, segunda-feira, quando as coisas derem mais ou menos errado, você vai acordar atrasado. Não estou profetizando não, tá? Só estou simulando. Você vai acordar atrasado, vai ficar nervoso, irritado, o leite vai derramar no fogão, a xícara de café vai engordar na mesa, as crianças vão sujar a fralda bem na hora de sair da tia. Enfim, mas é nessa hora que você precisa viver para a glória de Deus. Mas, como disse, o Sermão do Monte ele é prático, é para essas horas, mas ele também é sobrenatural. É sobrenatural porque nós não podemos viver nos padrões de Deus pelo nosso próprio esforço. Nós podemos viver nos padrões de Deus somente através de Deus.
que habita em nós através do seu Espírito, que nos capacita para fazer a sua obra. É assim que funciona. A Bíblia é simples. A palavra de Deus é simples. O propósito de Deus é simples. Quem complica somos nós. Nós, com a nossa dureza de coração, com o mundo que jaz no maligno, com o diabo que já aproveita e aproveita que o bêbado está bêbado, cura ele na ribanceira. Eu costumo dizer que nós culpamos muito o diabo de muitas coisas, mas na verdade, muitas coisas são responsabilidade nossa, dureza nossa, do nosso coração, resistência da nossa carne, do nosso poder. Então, eu quero nessa noite convidar você a bom, no capítulo anterior eu falava. Nós somos convidados a ter a mente de Cristo, um novo coração. Na verdade, quando nós estamos em Cristo, Ele habita em nós e por isso podemos fazer a sua obra. E talvez você tenha desviado seus olhos, você resolveu tomar rédeas da sua vida, ou infantilmente você se distraiu com algumas coisas. Uma vez a Fernanda era muito pequena, ela estava andando, a nossa rua tinha muitas pedras, então nós saíamos andando, e comumente ela parava para pegar alguma pedra ou pegar alguma coisa que estava no chão. E aquele dia, ou aqueles dias, para mim era uma lição de vida. Eu sempre procuro lições nas coisas comuns da vida. E ele me ensinou uma coisa que muitos de nós perdemos tempo com coisas tão insignificantes. E perdemos e saímos facilmente, infantilmente do nosso alvo, porque nos preocupamos com outras coisas, ou porque queremos conduzir as coisas do nosso jeito, com a nossa mente, com o nosso coração enganoso. E gente, nós somos chamados a ter a mente de Cristo, somos chamados a ter o coração que o Senhor nos deu, um coração sensível à sua voz, sensível à sua voz. Então, é possível que você tenha endurecido o seu coração. Eu tenho para mim que o maior problema do filho pródigo foi a dureza do coração. E eu penso que ele precisou chegar, Deus mostra aqui, porque ele precisou chegar no fundo do poço para entender que ele estava conduzindo a sua vida por si mesmo. Mas Deus então falou no seu coração. E é possível que Deus esteja falando no seu coração nessa hora. Se você tem um coração duro, ou se você tem endurecido o coração, deixou de dar oportunidade para que Deus haja na sua vida, eu quero dizer para você que de alguma forma você está tomando o mesmo caminho do filho pródigo, que está se distanciando de Deus. E a palavra nessa noite está chamando a sua atenção para que você se volte para Deus, para que você coloque o seu olhar, o seu coração, a sua mente de novo voltada para o Senhor. Se você se distraiu na história da sua vida por alguma coisa, ou endureceu o seu coração por alguma coisa, eu quero trazer à sua memória que um dia Deus colocou um coração novo na sua vida. Agora, você precisa escolher. Até o filho pródigo escolheu. Ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele
Eu imagino que quando ele estava voltando pelo caminho, ele foi dizendo aquela frase que ele iria dizer para o seu pai. Bom, eu preciso afiar o texto. E ele dizia: Pai, pequei contra ti, pequei contra o Senhor, contra o céu, e eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, receba-me como seu empregado. E ele então dizia, passo após passo, e a cada momento ele foi caminhando na direção do Pai, e dizia: eu quero, mais uma vez, ser transformado, eu quero de novo estar na sua presença. É possível que você tenha se distanciado de Deus. E a palavra, e o alvo desses dias, é que realmente nós sejamos reformados, transformados, conduzidos de novo na presença do Senhor. Eu sei que é difícil o que eu vou fazer agora, a pergunta que eu vou fazer agora, mas eu gostaria de convidar você nessa noite. Se você tem sido cristão, estou falando com a igreja, tá? Cristão, tem endurecido o seu coração, e de alguma forma ou de outra, você se desviou do caminho e tomou outra direção. Se você tem sido assim, eu quero nessa noite convidá-lo a arrepender-se, a mudar de atitude e dizer à igreja aqui: nós somos uma família. Dizer: olha, era isso mesmo, eu estava assim, mas em nome de Jesus, eu agora abro meu coração e quero que o Senhor amoleça-o de novo, torne sensível à sua palavra, que ele faça caminhar pelos caminhos que Deus quer para ele. Há algum coração endurecido aqui? Você em algum momento jogou areia ou terra na mente que Jesus colocou, que Deus colocou na sua vida, no coração de carne e sensível que Deus colocou na sua vida? Eu quero, em nome de Jesus, convidar você a vir à frente. E como igreja, nós vamos orar com você e nos alegrar com você. Há alguém? Eu sei que o apelo é duro, difícil, mas eu quero convidar você a vir à frente em nome de Jesus. Tem alguém? Tem alguém que tem endurecido o coração? Pode vir. Eu não sei se eu espero que você venha, porque na verdade eu torço para que não tenha ninguém aqui com o coração duro. Eu não sei se eu torço para você vir, para Deus quebrar o olho de você e você vem. Em nome de Jesus. Tem alguém? Eu nem espero que há uma multidão aqui. Em nome de Jesus, Deus. Não tem ninguém com o coração duro aqui. Mas se tiver, é a hora de você vir. Alguém? Seu coração é duro. Posso orar com a igreja então? Pai querido, Pai amado, obrigado pela vida desta igreja. Queremos te pedir, Senhor, a mente de Jesus em nossas vidas. Queremos te pedir que o Senhor purifique a nossa vida. O Senhor enche o nosso coração e a nossa mente da Tua palavra, dos Teus princípios, do Teu querer. Faz de nós, Senhor, cristãos sensíveis à Tua palavra. Pai querido, se há alguém aqui que precisa perdoar e tem resistido, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor quebre este coração. Pai, se há alguém que precisa se acertar com alguém, se existem pessoas que precisam se acertar em nome de Jesus, quebra, Senhor, todas as fortalezas, toda a dureza de coração, todo o orgulho e também a vergonha e o medo, Senhor. Coloca coragem,
convicção e que ainda nessa noite haja reconciliação da glória e honra. Pai, nós queremos ser uma igreja segundo o teu coração. Nós queremos ser homens e mulheres segundo o teu coração. Então, Senhor, faz uma reforma nesta igreja, deste povo que se chama pelo teu nome. Pai, nós queremos mesmo que seja assim. Me ajuda, Senhor, a ser um pai segundo o teu coração, a ser um marido, a ser um funcionário que honre o teu nome em todo o tempo. Nós precisamos do Senhor. Nós queremos viver uma vida sobrenatural. Por favor, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Situações do casamento, eu gostaria de convidar, eu gostaria de orar com você, você se colocasse, se quebrantasse na presença do Senhor nessa hora.